Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje vamos falar de avanços tecnológicos, de tecnologias novas que fazem surgir no cenário nacional novas realidades de ocupações remuneradas. E aí eu quero me referir mais especificamente aos serviços prestados por aplicativo, tais como serviços de táxi, serviços de entrega de alimentos, serviços de entrega de documentos em geral e análogos. Como vocês podem acompanhar na mídia, nos últimos 2, 3 anos, obviamente, esses serviços tão novos deram ensejo a conflitos entre as partes envolvidas, entre os parceiros prestadores de serviço e as firmas que gerenciam os aplicativos. E esses conflitos, por não terem sido resolvidos amigavelmente, acabaram sendo direcionados à apreciação do Poder Judiciário. E aí o Judiciário, mais especificamente a Justiça do Trabalho, se viu forçada a definir os limites precisos entre trabalho e emprego. E é nesse contexto que eu gostaria de comentar com vocês uma recente decisão, recentíssima, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, uma decisão inédita que reconhece a inexistência de vínculo empregatício entre prestadores desse tipo de serviço e as empresas gestoras dos aplicativos. Como o acórdão, a decisão ainda não foi divulgada na sua íntegra, ainda não foi nem elaborada, certamente, eu me permito ler para vocês um trecho muito significativo que eu vi na mídia do voto do relator, entendendo que, dois pontos, abre aspas, aplicativo de transporte de passageiros presta serviço de intermediação e, por isso, o motorista que usa a plataforma não tem relação trabalhista. Essa decisão me parece bastante acertada, até porque nessa relação parceiros e aplicativos, eu, pelo menos, e eu vejo que o TST entendeu da mesma forma, eu não vislumbro os elementos fundamentais de qualquer relação de emprego. E aí eu destaco dois específicos. Primeiramente, a habitualidade, o cumprimento de horários estipulados por um chefe, um superior hierárquico, cumprimento de uma agenda previamente determinada, aleatória à vontade do empregado. Essa é uma realidade totalmente estranha aos serviços prestados por aplicativo. Sabemos que os parceiros dessas firmas de aplicativo deliberam seus horários, escolhem trabalhar em período noturno, em período diurno. Inclusive, não é raro que, por exemplo, mencionando, em se tratando de Uber, não é raro que alguns motoristas aceitem uma determinada corrida e logo em seguida cancelem por sua própria deliberação a corrida, naturalmente, diante de alguma proposta de corrida mais vantajosa para eles. Então, vemos aí um campo de plena autonomia, sem obediência a horários previamente estipulados, razão pela qual não podemos definir essa relação como uma relação de emprego. E, em segundo lugar, em decorrência exatamente desse primeiro critério, nós temos a inexistência de subordinação hierárquica, ou seja, o parceiro, o prestador de serviço, não presta satisfações a quem quer que seja, um superior, a um chefe. Ele delibera o que ele deseja fazer, que tipo de serviço ele quer prestar, a que horas, dependendo, obviamente, das suas necessidades financeiras, da sua disponibilidade, como ele mesmo vier a deliberar. Então, me parece, em resumo, bastante acertada a decisão do TST. E agora,
damos um certo salto na nossa narrativa e eu vou propor a vocês um pequeno exercício de futurologia. Nem tanta futurologia assim, porque já há prognósticos de que um curto, breve a médio prazo, nós já teremos substituição de boa parte da mão de obra humana, sobretudo da mão de obra menos qualificada, por inteligência artificial, a saber, robôs. Então, eu proponho a vocês uma primeira indagação. Como vocês acham que uma sociedade como a nossa, tão arraigada a dispositivos arcaicos, como os dispositivos da nossa CLT, que ainda vamos comentar em mais detalhes, espero eu, em outros vídeos, em futuros vídeos, como vocês acham que uma sociedade habituada a pensar, a desejar emprego formal, com a carteira assinada, com a sua remuneração previamente definida, com outros direitos como FGTS, 13º salário. Como vocês acham que nós, a sociedade brasileira, vai reagir quando os consumidores solicitarem esse mesmo tipo de serviço e ali na ponta da prestação de serviço não mais estiver um outro ser humano, mas sim um robô? E aí me vem à mente o caso dos veículos autoguiados, que até onde eu saiba ainda não se acham disponíveis no mercado, mas já se encontram em fases avançadas de teste e parecem vir a se tornar uma realidade muito em breve. Como vocês acham que essa mesma sociedade que lida com litígios trabalhistas atualmente entre um prestador de serviços que quer se pretender um empregado e quer auferir os direitos conferidos aos empregados, como vocês acham que nós vamos lidar com essa nova realidade? E por que eu falei que esse não é um exercício de tamanha futurologia assim? Porque me veio à mente agora um caso concreto com o qual nós deparamos no Rio e que acaba de ser legislado pela ALERJ, pela nossa Assembleia Legislativa, que aprovou uma lei obrigando os estacionamentos a manter postos de trabalho para seres humanos em locais que já forem providos de máquinas de autoatendimento. Em outras palavras, nos estacionamentos, geralmente estacionamentos de shopping, de grandes centros, que já dispõem dessas máquinas de autoatendimento, nós deparamos com seres humanos exercendo supostos trabalhos ali ao lado da máquina e que, no fundo, não estão exercendo trabalho nenhum. Obviamente, eles comparecem ao local de trabalho, eles estão lá disponíveis, eles podem, inclusive, auxiliar o consumidor em caso de uma eventual quebra da máquina, mas, efetivamente, eles não estão exercendo qualquer trabalho, porque o trabalho é feito pela máquina. E aí eu indago a vocês, como vocês se sentiriam? Essa é uma indagação bem interessante, até sob o ponto de vista psicológico. Como vocês se sentiriam no lugar dessas pessoas? Claro, a par da necessidade financeira das pessoas, agravada em períodos de crise, como o longo período que nós temos vivenciado, mas como ficaria a autoestima de vocês? Como vocês se enxergariam, sabendo que o seu posto de trabalho não atende às leis naturais do mercado, de oferta e demanda, mas que o seu local de trabalho, o seu posto de trabalho, foi criado por uma lei, foi imposto ao seu empregador por força de uma lei? Será que vocês não se sentiriam minimamente embaraçados, constrangidos, de perceber que a sua remuneração é paga, reitero,
por força de uma lei e não porque o seu empregador necessite dos serviços prestados por você, até porque o serviço já está sendo prestado por uma máquina. Como vocês se sentiriam nessa situação? Gostaria muito de ouvir as considerações de vocês, comentários, porque esse é um cenário que me parece, para dizer o mínimo, um tanto paradoxal. Então, por isso, aqui nesse canal, eu venho insistindo tanto acerca da importância, da premência em qualificar a mão de obra, em treinar pessoal, porque os avanços tecnológicos, eles são irrefreáveis e nós não podemos passar o resto da nossa história na vanguarda do atraso. Não podemos. Nós temos que acompanhar os avanços do resto do mundo, sob pena de perdermos ainda mais competitividade no cenário internacional. Daí a enorme premência mesmo, como política pública, a melhoria nos padrões de educação, de qualificação de pessoal, para que o ser humano possa se candidatar, ser postulante a vagas de trabalho que exijam raciocínio, reflexão, e não meramente trabalhos manuais que logo, logo todos vão ser realizados, vão ser ocupados, preenchidos pela inteligência artificial. Agora, como eu não quero tirar a noite de sono de vocês, tampouco a minha, e nos colocar num cenário de tantas dúvidas, perplexos, indagando, será que vamos todos perder os nossos locais de trabalho para a inteligência artificial? Eu gostaria de pensar com vocês, suscitar também essa reflexão, lembrar que ao longo de toda a evolução nossa como espécie, e, sobretudo, à medida que a tecnologia foi se desenvolvendo cada vez mais rápido, vários postos de trabalho foram sendo eliminados e nem por isso nós desaparecemos como espécie ou as pessoas vieram a sofrer grandes calamidades, fome, coisas do gênero. A propósito, eu lembro de algumas profissões, como, por exemplo, a profissão de acendedor de lampiões. Era uma profissão muito em voga até o final do 19, até o surgimento de iluminação elétrica nas vias públicas. Essas pessoas perderam completamente a sua utilidade. Morreram de fome, talvez no final do 19 alguma, foi uma tristíssima realidade. Mas em seguida se adaptaram, encontraram outras recolocações, outros postos. Eu sei que soa muito duro, mas a vida em si é muito difícil. Se nós pensarmos lá nos nossos ancestrais da pré-história, que tinham que lidar com fome, com doença, que não tinham técnica alguma, tinham que matar animais ferozes para se alimentar, nós temos uma exata noção do quão árdua, do quão dura é essa nossa vida cotidiana, essa nossa luta pela sobrevivência. Mas eu ainda acredito e espero que o talento humano, o nosso talento como indivíduos, talento de cada um de nós, permita a sobrevivência da nossa espécie a despeito de todo esse advento das novas tecnologias, em particular da inteligência artificial. Creio eu que como a inteligência artificial, pelo menos ainda, só tem inteligência mesmo, ou seja, consegue realizar tarefas, sobretudo as tarefas mais mecânicas, manuais, mas ainda não tem consciência, como nós, a consciência ainda é um atributo muito privativo do ser humano, acredito que ainda tenhamos belos séculos, espero eu, de história humana, com esforço, superação e sem demonizar novas tecnologias, adaptando as nossas sociedades a elas, treinando o pessoal
e utilizando novos padrões na nossa sociedade, sobretudo no tocante às relações de trabalho. Bom, esses eram os meus comentários de hoje. E se vocês tiverem gostado desse vídeo, por favor, deixem seus comentários, seus likes. Por hoje eu fico por aqui e até o próximo Chá com Debate.